Depois de rodar milhares de quilômetros pela Argentina, durante a nossa expedição até o fim do mundo, a gente descobriu algumas curiosidades do país que talvez você não sabia, e algumas delas realmente surpreenderam a gente. Então, hoje vamos te contar 8 curiosidades sobre a Argentina que vivemos na prática nessa viagem. Primeira curiosidade da Argentina que chamou muito a atenção nossa foi a questão das estradas. As estradas são muito longas sem nada, sem posto, sem construção nenhuma. Então, indo até Ushuaia, quem for vai perceber que tem muita terra sem nada. Muitos trechos, né? Muita quilometragem sem nada. A gente sempre que via um posto assim, a gente parava e abastecia. Às vezes mesmo sem precisar, daria para chegar no destino final, mas era melhor prevenir do que ficar empenhado, enfim. E a gente não sabia quando ia ser o próximo posto, né? Porque é muito, muito longe. É 400 quilômetros de um posto para o outro. Então, onde tinha, a gente parava, né? E daí vocês vão pensar, não, mas não tinha internet para ver se tinha um próximo posto? Não tem. Não funciona. A maioria do trecho indo até Ushuaia não funciona a internet. Dá claro. Cara, se pegar uma Starlink, provavelmente vai funcionar, né? Que ela funciona por tudo. Mas o trecho em si não tem internet, então tu não sabe onde é que vai ser o próximo posto. E como todo aquele trecho é sem construção nenhuma, aí tu fica pensando, mas se não abastecer aqui, será que vai ter alguma coisa lá? Então tem que estar abastecendo toda hora, todo momento que tiver um posto, abastece, que não custa nada, né? Antes prevenir do que, né, acabar ficar empenhado aí por conta de combustível. Isso. Segunda curiosidade que a gente achou na Argentina é o fato de escurecer muito tarde. Quando a gente começou a descer, assim, claro que aqui na divisa é bem parecido com o Brasil, mas quando a gente começa a descer e entra ali na Patagônia, é muito tarde, assim. Quando a gente entendeu mesmo quão tarde escurecia, eu lembro que a gente estava em Rio Galegos e já era 11 da noite e o sol tava o céu tava aquele entardecer, assim, que aqui quando é 6 horas, assim, começa o tom de azul mudar e tudo mais, e lá era 11 da noite, assim. Então é um país, principalmente nas regiões da Patagônia, assim, que vive muito à noite, mais do que de manhã, né? De manhã, as coisas abrem muito tarde, por mais que clareie, 5h30, 6 horas já tá claro, assim, não é algo que vai clarear lá às 8 da manhã, tem pouco tempo de noite mesmo, né? As pessoas abrem, os comércios abrem entre 9 e 10 horas, e depois eles abrem mais ou menos 4 da tarde e vão até meia-noite, sabe? Então eles são bem mais com essa parte noturna, porque lá não é noite, né? É um solão de rachar às 7 da tarde, então não é que nem pra nós aqui. E a gente tinha ido, por mais que a gente tinha visto em em outro vídeo, assim, isso, acho que a gente não associou e a gente tinha planejado fazer a nossa viagem acordando, porque nós somos pessoas mais diurnas, né? Então a gente pensou em acordar cedo e viver a estrada, né? Só que não deu, né? A gente acabou entrando no ritmo deles porque a gente não conseguia ir dormir às 9 da noite, porque tava muito claro, né? Por mais que a gente botasse os tapa-sol e tudo mais, tava muito claro. A gente ia dormir sempre 11, meia-noite. Era bem mais tarde do que as outras, do que a gente tava acostumada, né? Então, isso fez com que, acabando, nós aproveitamos bastante o tempo que nós ficamos lá, principalmente em Ushuaia, que lá realmente ela escurece muito tarde. Então nós aproveitamos bastante, tu consegue fazer muita coisa lá, por conta que tu tem um dia muito longo, então em 2 dias tu faz muita coisa, nossa, tu consegue literalmente aproveitar muito lá. O teu espaço aproveita bem o dia, né? As horas do dia são bem aproveitadas. Então, até lá, por conta que não é tão calor como aqui no sul, nessa temporada que nós somos em dezembro para janeiro ali, tu acaba dormindo muito bem, acordando muito bem, tu consegue aproveitar muito bem o dia, então parece que até o dia se torna até mais produtivo, né? E não cansa tanto. Que a temperatura lá é uma temperatura
Agradável. agradável Não era uma naquele coisa que a gente período, tava né? cansado, tipo, de fazer assim, não. Foi muito de boa, a gente descansou muito bem à noite, em função do clima, né? Sim. Ali a Patagônia tem um clima muito bom, assim, Nesse é mais período, né? fresquinho, né? Então foi bom, não foi cansativo fazer a rotina deles, né? Mas é uma curiosidade, porque aqui no Brasil, 6 da tarde, no verão é um pouquinho mais tarde, mas assim, 7 horas já tá escurecendo, né? Lá 11 da noite foi algo bem Meio chocante, fora assim. da curva para nós. Aí nós Isso. tivemos que meio que trocar os horários. Se adaptar, né? A gente se adaptou. Terceira curiosidade que nós encontramos na Argentina foi o seguinte: os banheiros, os box, onde que nós tomamos banho. Todos os lugares que nós fomos, nós não encontramos box. Aqui no Brasil é muito comum. A gente vai em hotel, vai em Airbnb, sempre tem box, né? Tipo, é raros os que a gente pega. Tem uns mais rústicos, assim, até que talvez não tenha. Mas, no geral, a gente já foi em muitos, né? Tipo, muitos hotéis e tal. E é sempre box, né? A gente tá acostumado com isso. E lá na Argentina não, né? É tudo cortina. É tudo cortina, assim. A gente foi em vários banheiros de posto, a gente ficou em hotel, a gente ficou em 2 hotéis, a gente ficou em Airbnb, ficamos em um chalé. Todos eram cortina, assim, a gente não encontrou nenhum, né? Nenhum que era box. Todos eram cortinas. Que nem no posto, era um banheiro único, né? Tipo, pra tomar banho. Então, tu entrava, tu trancava a porta, mas o box do banheiro era cortina. E molhava, né, o chão, a gente tinha que secar depois. Eu acho que, na verdade, num posto, que era a porta, que daí era tipo cabine de banheiro, e daí era a porta, né? Só tinha uma porta. Esse, daí era a porta, não tinha box nem cortina, mas era só a porta. E num outro também, que era tipo uma cabine de banheiro, só que quando tu abria a porta e entrava, tinha uma área com um banquinho para apoiar as coisas, e do outro lado tinha a cortina com o box. Então, mas sim, era a cortina com o box. No camping também, né, que a gente ficou em Bariloche, tu entrava no banheiro, todos eram cortinas. Até meio, assim, não é tão privado, assim, né, tipo, é todos cortina, não tinha nenhum... Aí daí é meio complicado, não é assim, daí já... Mas enfim, né, é o costume deles lá, né. É diferente, né? Por isso que é uma curiosidade pra nós, porque daqui a pouco eu lembro que quando a gente foi no primeiro banheiro que era assim, eu pensei, né, é nesse, mas não, é uma cultura deles, assim, usar a cortininha do box e não ter o box, né? Quarta curiosidade que a gente achou na Argentina: muita batata. Os argentinos comem muitas papas, né? E eu lembro que a gente foi num restaurante e aí a gente pegou o cardápio pra olhar e me chamou muita atenção, assim, porque era o nome da carne, assim, né, em espanhol, eu não vou saber dizer, mas era o nome da carne com papas fritas, o nome da carne com purê de papas, o nome da carne com papas salteadas, o nome da carne com papas cozidas, tipo... Tinha várias opções. Era várias opções de batata. Era purê de batata, era batata frita, era batata salteada, era batata na manteiga com salsa, por exemplo. Era vários tipos de batata, assim. E aí eu lembro que tinha a opção de arroz, né? Mas era com carne de porco. E era um prato, né? Naquele restaurante que a gente foi, era um prato com arroz. O resto todos eram ou legumes ou a batata. E aí tu podia escolher também alguns, né? Tipo, purê de batata ou legumes, enfim. Lá tinha bem pouco questão de arroz, feijão, essas coisas. Feijão a gente não viu nenhum, né? Restaurante. Então... Mas a batata, assim, me chamou muita atenção, porque a gente só comeu praticamente, quando a gente comeu fora era batata, né? Era tipo, o acompanhamento era batata. Diferente no Brasil, né? Que o principal prato ali nos restaurantes em geral é arroz e feijão, né? Prato feito, enfim. Ou massas, né? Tem mais opções, assim, né? O lugar lá da questão do arroz, lá pra eles é mais batata, né? Então... E até no mercado, né? É mais difícil encontrar o feijão, o arroz, não é algo tão fácil assim, né? Eles são mais do... É uma curiosidade, porque não tinha tanta diversidade, assim, né? Nos pratos. Mudava a carne, mas... Eu acho que até por conta que eles devem preferir a batata, eu acho. Eu acho que sim, é da cultura, né? Isso é cultural, mas é uma coisa que chamou bastante atenção nossa, né? Quinta curiosidade da Argentina também, que nós somos em vários mercados e não encontramos sacolas plásticas.
nós compramos várias coisas, então, tipo, tudo que tu comprava, tu tinha que fazer o quê? Tu tinha que levar alguma bolsa, alguma coisa para carregar, ou se não, levar na mão. No primeiro mercado, até nós tínhamos comprado um pouco de coisas a mais, e quando nós fomos sair, até nós tivemos que meio que abraçar tudo assim, por conta que nós não sabíamos, né, que não tinha sacola plástica. Isso, a gente já sabe quem aqui no nosso estado já tem cidades que não tem sacola, há vários mercados não tem sacola plástica, não é uma lei, acredito eu que não seja aqui no nosso estado, não é uma lei, mas já tem, principalmente atacados, mercados muito grandes, né? Mas quem é na nossa cidade não, todos os mercados têm sacola, então não é uma questão cultural nossa, tipo, a gente não se liga, claro, quando a gente vai no atacado a gente leva, né, caixa, a gente leva uma bolsas, ecobags, né, para poder colocar as coisas dentro. Então a gente já tem essa, mas lá a gente não se tocou nisso, né? Mas lá nenhum, né? Até tu vai em mercados pequenos, grandes, qualquer mercado não tem, né? E a gente foi pegando essa manha, assim, de, mercado tem que... Até padaria, acho que tem, né? Não lembro da padaria que a gente comprou. Também não veio sacola, né? Não, padaria. Veio só no papel, né? Pois é, eu não sei se é uma lei deles, enfim, é cultural deles, enfim, mas nós aqui, na nossa cidade, não é assim. Todos os mercados têm sacola. Claro que sabemos que é uma questão ambiental e tudo mais, mas não é sobre isso o vídeo. É só uma curiosidade que lá nenhum, em todas as cidades, né, no país inteiro, a gente foi... Nós passamos, não teve a gente desceu, a gente subiu por outro lado, nenhum mercado que a gente foi tinha. Então acredito que seja algo do país mesmo, né? Sexta curiosidade, o povo da Argentina é muito hospitaleiro, né? A gente foi em vários lugares, né? E eles são bem queridos, assim, para conversar, eles querem saber, eles perguntam, né, da nossa cultura. Que nem no posto de gasolina, os frentistas, né, eles queriam falar e queriam saber que time a gente torcia, futebol, e não sei. Brasil, né, eles linkavam com o futebol, então as pessoas são muito queridas, assim, tu conversa com elas, tu troca ideias, troca cultura com elas, né, e é bem interessante, assim, aqui no Brasil também, vários lugares que a gente foi, tem um povo muito querido, né, mas como não é a mesma língua, é diferente, tem esse desafio, mesmo assim a gente se sentiu bem acolhido, né? Até a questão de ajudar, quando a gente teve o perrengue, de parar carro e saber se estava tudo bem. Sempre tem alguém para parar. Até na hora de procurar um lugar para trocar o pneu, por mais que eles não tentavam, foi difícil, não conseguiam entender, e foi difícil a comunicação, eles tentavam ajudar, né? Tipo, de algum jeito. Sim. Então essa parte deles lá é bem bacana, que tu não fica empenhado por nada, o pessoal tenta te ajudar. É difícil tu entender a língua deles, principalmente na metade da Argentina ali, que não faz tanta divisa com o Brasil, que fica entre o meio termo, cidades menos turísticas, então é mais complicado tu entender a língua deles. Mas bem tranquilo, o que eles puderem ajudar, eles ajudam. Então, é bem bacana essa parte deles lá. Foi uma experiência bem legal. Oitava curiosidade, pessoal, da Patagônia, que chama muito a atenção de todos os viajantes, né, é o vento. O vento de lá é muito, muito forte. Nós estávamos na estrada, nós pegamos uma caminhonete na nossa frente que tinha a parte de trás que eles levam, a camper, né? E ela estava super jogando pro lado. E daí tinha uma moto também na nossa frente, o cara estava totalmente pendido do lado contrário. Então, em sequência, ali num trevo, até nós demos uma parada para ver qual que era o movimento do vento, até por conta que na frente tinha uma peça da caminhonete que estava fazendo um barulhinho, né? Eu disse, vou dar uma olhada, né? Porque nunca... Vai que solta, né? Eu disse, nunca deu esse barulhinho, né? Quando eu saí da caminhonete, até tem um vídeo... A porta, literalmente, da caminhonete deu uma puxada, que eu quase pensei que eu ia arrancar a maçaneta dela. Então eu segurei firme, mesmo assim, né, ela puxou, né? Aí eu saí fora pra ver aquela peça, literalmente o vento me empurrava. É bem fora do comum, porque nós nunca tínhamos pegado vento tão forte assim. E o que chamou a atenção, assim, que nós até pegamos vídeos na internet ali, que aconteceu de camper em cima da caminhonete, de um vento vindo do nada e tombar e arrastar, né? A gente até tinha visto, mas, né? A gente achou que não era tanto, mas
Gente, foi muito nítido, assim. É. Nós entrarmos na região da Patagônia, o vento é uma característica, assim, todo o tempo que a gente tava na Patagônia tinha vento, assim. Talvez, às vezes, a parte da manhã não, mas à tarde ia ter, assim. Às vezes um pouco mais forte, às vezes mais fraco, mas tinha vento, assim. A Patagônia é realmente, assim, caracterizada pelo vento. E na nossa volta do Ushuaia até Rio Galegos, né, o vento estava muito, muito, muito forte, assim, algo muito diferente que a gente já tinha visto ao longo da viagem até ali, né? E é tanto que na balsa, assim, eu cheguei a passar mal, eu tive que voltar pro carro, ficar sentada dentro do carro, comer alguma coisa, assim, porque a balsa literalmente balançava, tu conseguia ver que a balsa tava fazendo isso aqui, né? A água do mar, em alguns momentos, ia para dentro molhava os carros, enfim, porque tava realmente muito forte, assim. Então, foi uma experiência diferente, né? O vento era muito... Eu não sei, mas eu cheguei a ficar assustada, assim. A caminhonete não tinha que andar mais devagar, porque isso atrapalha em tudo, né? Gastou mais combustível, a caminhonete andou mais devagar, então... Deu diferença na média. Isso, sabe? A gente parou para olhar a Laguna Azul, né? Sim. Que é linda, que é na cratera do vulcão. Não, lá tava foi muito horrível, tipo, nenhuma foto ficou tão boa, porque foi horrível o vento, né? Porque era lindo lá o lugar. Mas assim, nenhuma foto ficou boa, porque os cabelos iam na cara, dependendo, tinha que virar de costas, né? O cabelo ia todo pra trás. Foi uma situação diferente. Também, né? Ali. Então, o que realmente, tipo, nós chegamos no vulcão, quando parava na frente do vulcão, ainda bem que o vento era, tipo, jogando pra fora do vulcão, porque se fosse virado pro lado contrário, era até perigoso, porque era uma cratera gigante lá. E o que também chamou a atenção nossa foi a questão da balsa ali. A balsa, literalmente, quando começou a mexer, disparou o alarme da caminhonete, porque literalmente ela tava mexendo bastante. Aí tinha mais alarmes, né, que dispararam, assim, por conta do... Sim. Era muito balanço, era muito... e... Bom, não é por nada, né, que tem a questão daquela balsa, quando tem muito vento forte, até inclusive ela é fechada, né? Ela fecha a partir de 80 km por hora, né? No dia não lembro quanto tava. Eu acho que tava perto já, não sei se aumentasse muito, se eles não iam acabar não sei. Fechando. Eu não lembro, eu acho que a gente olhou, mas por não ter internet, acho que não tava atualizado com aquele lugar, né? Mas era bastante, assim, se não me engano, tava quase 40 já, mas eu acredito que não tava ali, porque não tinha internet para atualizar o ponto que nós estávamos. Era, acho que, anterior àquele momento. Mas, realmente, foi um dia com muito, muito, muito vento. Aquele dia foi complicado, mas num geral, assim, né? Tanto que teve lugares que a gente queria voar o drone e não dava, né? Porque não é muito vento, né? Uma curiosidade que é bacana, quem tem drone, que quer viajar e levar junto, que eu acho que fica para todo mundo refletir bem, é que de manhã até umas 10 horas da manhã o vento é bem menor, tá? Então até a nossa próxima viagem que nós vamos fazer, nós vamos tomar muito cuidado nesse detalhe. Porque em muitos lugares que nós queríamos gravar com drone, não conseguimos gravar por conta que nós pegamos a estrada, pegamos o lugar, o ponto turístico de tarde, então... Cara, de tarde esquece, né? Drone, provavelmente de tarde em qualquer lugar. Em outro lugar até deu, assim, né? Mas no geral não é. Não, nós queríamos ter gravado muito mais coisa com o drone. Só que nós não sabíamos desse detalhe. Então fica a dica. Quem quer voar com drone, quer ir no ponto turístico, procura ir de manhã até às 10 horas da manhã. Oitava e última curiosidade que a gente separou aqui para vocês. O mercado na Argentina é muito parecido com o do Brasil, não tem grandes mudanças, assim, né? Mas uma coisa que a gente achou curiosa, eu não sei se é pelo clima deles lá, ou eu não sei. Mas tem pouca opção de frango. A gente gosta até bastante de comer frango e tal. E a gente ia ver para comprar, assim, geralmente o frango tava mais caro que a carne, ou o mesmo valor, né? Então, compensar comprar carne. Mas numa parede do mercado inteira que tinha muitas opções de carne, tipo, tinha um pedacinho só freezer, assim, com frango e, tipo, muito vazio, muito aleatório, tipo, muito caro, sabe? Aí era mais peças de frango inteiro, assim, que daí teria que, né, sim, que não tinha como. Tem peito de frango, que era uma coisa que a gente procurava, não tinha. Então, a gente achou bem curioso isso, né?
o valor do frango e ter muito, assim, pouquíssima opção de frango. E assim, todos os mercados que a gente foi, né? É. A gente olhou e realmente, assim, o frango era bem escasso. Os argentinos gostam e comem, eu acho, muita carne. Acho que eles consomem menos o frango. E eu acredito que não tenha criação, granjas de frango lá, né? Até por eu conta acho que não. Pelo clima, acredito eu. Em toda a estrada que nós passamos ali, não... A gente até viu boi, vaca... Sim, agora frango, assim, nós não... pelo menos no período que nós passamos na estrada, não chegamos a pegar. Tem uma granja, assim, longe e tal, que aqui no Brasil, às vezes, a gente tá andando, a gente vê lá em cima do morro, né? Ou a gente consegue visualizar. Aqui tem bem mais, no caso. Isso, aqui, lá não. Então, eu acredito que talvez seja esse o motivo também, né? E a carne é uma qualidade muito boa, né? Qualquer carne que tu compra, assim, pode ser a carne mais barata ou um pouco mais cara, né? Toda a carne é muito boa, né? Até a carne moída também, né? Sim, a gente acabou pegando uma já pronta, assim, e era muito boa, né? O valor em si, de referência, comparar com o Brasil, praticamente é o mesmo, muda um pouquinho. Eu não achei tão mais caro, né? Na hora até a gente falou, nossa, é muito caro. Só que a gente comparou a qualidade. Se a gente for comprar uma carne de muita qualidade aqui no Brasil, vai ser muito caro, né? O quilo da carne. E lá, a carne... a carne mais barata que a gente comprou é uma carne de muita qualidade aqui no Brasil, né? Lá não tem carne... a gente percebeu que não tinha carne ruim, digamos, carne de segunda, né? Lá eles botam tudo igual. Não que botam tudo igual, mas não tem, assim, as carnes até empacotadas, assim, é tudo carnes muito boas, assim, a gente ia traduzir o que estava escrito no pacote para ver qual tipo de carne é, e geralmente eram cortes muito caros aqui no Brasil, então lá, comparando, não tinha diferença, né? Quais dessas curiosidades você já sabia? Ou não sabiam, né? Se vocês querem acompanhar mais o que aconteceu durante a expedição, como é que foi, vai ter aqui em cima o card da nossa temporada, né, na Patagônia. Vocês podem acompanhar. Muitas das coisas que a gente falou aqui em outros vídeos estão registradas, estão ali nos vídeos, é só acompanhar que você vai ver. Então, se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e vai que brusa! Primeira curiosidade é sobre Bariloche. Claro que não é Bariloche, é sobre a Argentina. A atenção nossa foi a questão... Ai, amor. Tá. Por baixo, por cima, às vezes é muito melhor. Coisas que tu não consegue enxergar. O mercado é basicamente igual. Vídeos, muito do que a gente falou. Eu vou botar no